Veja bem, o Brasil já vive em guerra civil. A população está esperando o quê? Que aconteça uma guerra em que os civis comecem a se matar entre eles mesmos. A estratégia de Gramsci já foi implementada há muito tempo. O Brasil tem uma média de mortes por ano que está beirando a 300 mil. Assassinatos de violência dentro da sociedade. A última estatística que saiu, o Brasil era o 10º país mais violento do mundo. Né? Todos os bandidos estão matando as pessoas. E não há legislação nenhuma que puna bandido. Muito pelo contrário, a polícia, cada vez menos, pode atuar contra bandidos. Né? Então, no quesito da desorganização da sociedade, isso já está posto e já está feito. Agora, não haverá, como as pessoas talvez estejam pensando, né, porque o PT tentou implementar isso, o caos social. Eles não vão fazer isso de uma forma aberta, como está, por exemplo, na Venezuela. Porque o Brasil é um país dissimulado. De novo, qual é a característica brasileira? O brasileiro, até os militares brasileiros, querem ser bonzinhos. Bom, tem algum problema aqui. Tem um problema gravíssimo. Quando a força armada quer parecer boazinha. Nenhum exército, de nenhum lugar do mundo, sério, um general se preocupa em ser bonzinho. Não é? Porque, evidentemente, quando o exército entra, ele entra para arrebentar. Ele vai ser bonzinho com quem? Né? Então, as pessoas estão conclamando a intervenção das Forças Armadas. Aqui eu quero fazer um parênteses. Talvez estejam se esquecendo de um problema muito sério, que é o seguinte. O protocolo que o Fernando Henrique Cardoso assinou na ONU, proibindo intervenção militar no Brasil. Porque caso ela ocorra, pode haver intervenção externa dentro do Brasil, porque configura golpe. Então, eu quero saber como é que essa solução vai se resolver. Né? E uma outra questão. Vamos considerar que consiga sair desse imbróglio que o Fernando Henrique deixou armado. As Forças Armadas assumem o Brasil. Né? Tomam o poder. Mesmo que os militares tomem o poder, eles não vão desaparelhar o Estado. O desaparelhamento do Estado é feito por civis. Se a igreja é comunista, é o fiel que tem que enfrentar o padre. Se a escola tem doutrinação comunista, é o pai que tem que reclamar e processar o professor e a diretora da escola. Se é o sindicato que é comunista, é o indivíduo que pertence ao sindicato que se dessindicalize do sindicato e que começa a processar o sindicato. Né? Se alguém está fazendo um movimento de invasão na sua fazenda, você tem que tomar as providências para impedir o movimento de invasão. É isso que a pessoa tem que entender. O regime militar não desaparelha o Estado. São coisas completamente distintas. Está se tratando o problema do comunismo no Brasil como um problema eminentemente político. A política é uma faceta pequena dentro do processo. É a menor. É a menor. O outro grave problema, aliás, o grande problema, não está somente dentro do Congresso Nacional. Está no aparelhamento de todo o resto do Estado. Sem contar uma outra questão. O Brasil, até hoje, não processou nenhuma rede de televisão brasileira por ocultação de informação. Os Estados Unidos fazem isso frequentemente. O comunismo só pode avançar no Brasil, os crimes só podem avançar no Brasil, porque toda a mídia nacional é conivente com esses crimes. A população tem que encher a justiça de primeira instância de processos.
O professor que está lá doutrinando o seu filho. Muito bem. Vai um pai e processa ele. Ele se livra do processo. Vai outro pai e processa ele. Vai o terceiro pai e processa ele. Vão 10 pais e processam o mesmo professor para ver se ele continua com a doutrinação ideológica. O pai tem que processar o professor e tem que processar a escola. E a escola tem que processar os pais. Porque quando um aluno entrar dentro de uma escola e quebrar a escola inteira, igual a inúmeros casos de pais que não dão educação para os seus filhos, a diretoria da escola tem que processar o professor, o pai. Processa o filho e processa o pai. E processa o governo por ter colocado aquela lei. Então, os mecanismos institucionais existem, e eles existem para ser usados. Quando é que a população brasileira começará a utilizar a justiça? Porque, veja, o que a esquerda faz o tempo inteiro? Mete processo na justiça. O tempo todo, entrando com um protocolo, com alguma coisa, com alguma denúncia. Por que os civis não fazem isso? O que está faltando? É entendimento do que pode fazer. Ou é aquela solução de que os militares entrarão e eles resolverão o problema. Vocês me desculpem discordar do que é proposto, por uma razão muito simples. Toda a história da trajetória da República Brasileira foi exatamente esse tipo de processo. Os governos alternavam-se entre oligarcas e populistas. E quando aquilo dava um problema, entravam os militares e, teoricamente, apaziguavam. Voltava de novo. Quando voltava, voltava piorado. Toda a história da República foi assim. O que está precisando fazer? Mudar a estrutura de poder. Né? Alterar o jogo. Inverter o jogo. E isso só será feito a partir do momento que começar a entronizar na cabeça das pessoas o que significa desobediência civil pacífica. A desobediência civil pacífica é um recurso legal que só é startado dentro do ambiente social quando a sociedade reconhece que o Estado, os poderes que representam, portanto, executivo, legislativo e judiciário, não funcionam. E que eles não estão autorizados a falar em nome da população. É necessário chegar na fase de perder o respeito pelos poderes. E é preciso entender o que significa perder este respeito. Porque este perder o respeito tem uma ordem e uma lógica e uma sequência. Não é sair fazendo coisas tolas, mas é ter entendimento do que fazer e como fazer. Se um juiz está legislando para favorecer o bandido, por que você há de confiar no juiz? Se um congressista está legislando para corromper a ele próprio, por que você há de acreditar no congressista? O que acontece é que o tempo inteiro, o legislativo, o executivo e o judiciário vêm falar à população para que a população confie neles. Não, a população não precisa mais de confiar neles. Eles não são de confiança. Esta confiança já está quebrada há muito tempo. Portanto, clamar por intervenção federal tem dois problemas. O primeiro é o imbróglio deixado pelo senhor Fernando Henrique Cardoso diante da ONU. Segundo, com militar no poder ou sem militar no poder, quem terá que desaparelhar o Estado brasileiro são os civis. Ou vocês acham que o militar vai botar um milico em cada igreja comunista, de um padre que prega a teologia da libertação e invasão de terra? Quem é que vai fazer isso? É a população? Não são os militares? Eles não têm nada a ver com isso? Então, o que está se buscando novamente é uma solução paliativa para um problema estrutural profundo. Os militares talvez tenham que entrar, ou se tiver que entrar, talvez tenha, talvez não, né?
dentro de uma solução absolutamente pontual. Embora, sinceramente, qual é o jurista que já foi consultado? Qual é o embaixador que já foi consultado para resolver o imbróglio diplomático deixado pelo Fernando Henrique Cardoso no protocolo que ele assinou com a ONU, onde os militares não podem assumir o poder? Se responder essa pergunta, ele é o primeiro passo. Então, os movimentos intervencionistas, por exemplo, têm essa resposta? É preciso ter essa resposta. Como é que vai fazer? São essas coisas mínimas dos detalhes e do conhecimento e que é preciso ter. Agora, o Brasil já é um caos. Esse caos não vai se formar no futuro. Ele já é um caos. Mas vamos entender o procedimento que foi adotado da implementação do comunismo no Brasil. Ele é um comunismo silencioso. Vez ou outra ele vai entrar num embate. Mas ele jamais entrará num embate às claras, como aconteceu com Cuba, por exemplo. Jamais. Todo o processo brasileiro, a dificuldade do entendimento do processo brasileiro é porque ele é um camaleão. Ele é mimético. Está numa crise terrível. Diariamente vem um parlamentar falar que as instituições estão funcionando normalmente, inclusive os militares. Que o Brasil tem uma normalidade democrática total e absoluta. Bom, o Brasil não tem normalidade democrática coisíssima nenhuma, há muito tempo. Mas por que eles vêm falar isso para a população? Exatamente para que não ocorra desobediência civil pacífica. Porque a hora que a população entender que quando as instituições não estão funcionando, a população não é obrigada a respeitar as instituições, ninguém segura o povo. Abre a porteira e a boiada sai. Não é? Então o que está precisando no país é desobediência civil pacífica. Entendeu o que é isso? O livro do Jenny Sharp pode ser baixado gratuitamente na internet. Leiam o livro do Jenny Sharp. Entendam profundamente o que é aquilo. Quais são os passos que podem ser dados? O pichuleco, por exemplo, é desobediência civil pacífica. Eu não sei se quem embolou aquele boneco sabia o que estava fazendo. Mas ele é um dos processos de desobediência civil pacífica. Há coisas absolutamente geniais que se pode fazer na mão da população. O povo não pode incorrer no erro de devolver para os parlamentares, para os juízes, ou para o executivo, ou para os militares, o poder que é do povo. O poder que é do povo é do povo. E o povo tem que exercer este poder. Exercer este poder. Para romper com este ciclo criminoso que a República, ao longo de toda a sua trajetória, instaurou, alternando governo oligárquico, governo populista e governo militar. E o Brasil, ao longo de todo esse processo, só piorou. Porque cada vez que vem um ou que vem outro, é exatamente o mesmo cenário que nós estamos agora. Eles já estão falando em um consenso. É o mesmo projeto, é a mesma lógica, é a mesma estrutura. Dá uma aparência de mudança, e não muda nada. Ou, cada vez que muda, é para piorar. Então, o Brasil tem instituições funcionando? Claro que tem. Contra o povo. Contra o povo, o tempo inteiro. Não é? Então, uma outra questão. A desordem. Já há uma desordem. A partir do momento que você começa a desordem, ela dá-se de várias formas. De várias formas. Quando você inverte processos hierárquicos, quando o policial passa a ser criminoso por prender o bandido, já é desordem. Né? Essas palavras aí, elas significam muitas coisas, e elas podem ser lidas de várias formas. Alta revolução. Já está havendo. É uma outra etapa da revolução. Eles estão falando claramente que eles vão mudar o regime. O José Serra e o Fernando Henrique Cardoso falaram claramente na Globo News, no programa do Mário Sérgio Conte,
que eles vão aprovar o parlamentarismo dentro do Brasil. E o Mário Sérgio Conte perguntou ao José Serra se eles fariam uma consulta popular. O José Serra falou, não, não é necessário. A população não precisa de ser consultada. A população em nenhum momento foi às ruas e pediu mudança de regime. A população pediu para parar a corrupção. A população em nenhum momento autorizou os parlamentares a mudarem o regime de republicano para parlamentarista. O parlamentarismo sempre foi um objetivo do governo comunista. Precisamente porque é o melhor regime para eles. Porque o parlamentarismo, você tem uma aparente ideia de que o governo entra em crise institucional, você muda as cadeias parlamentares. Isso é uma aparência. Como bem lembrou o Mário, a Europa é toda comunista, socialista. Como é que eles entraram na Europa? Instaurando o governo socialista parlamentarista. É o melhor regime. Novamente a pergunta. Os caras falando abertamente dentro do Congresso Nacional que eles vão mudar o regime. Como é que o Jair Bolsonaro, por exemplo, está preparando a candidatura dele para 2018? Ele acha, por acaso, que ele será eleito primeiro-ministro num regime parlamentarista? Isto passa na cabeça de alguém? Esta falta de clareza e de objetividade dentro da análise mínima do cenário que as pessoas estão falando que vão fazer. O indivíduo tem uma carta, o PT lança uma resolução que vai tirar o Jair Bolsonaro, tem que caçar o mandato dele. Caçaram. O indivíduo fala que vai fazer. Tudo que eles falaram que iam fazer, eles fizeram. Por que as pessoas duvidam ainda do que eles falam que vão fazer? Isto é algo realmente espantoso. Mas por quê? Existe o mantra de que o Brasil tem normalidade democrática e de que o povo tem que continuar respeitando as instituições. Não, não tem. Não tem, não. Já passou da hora de chamar por desobediência civil pacífica. E não tirar da mão do povo o poder que é do povo. E não entregar o poder do povo para militar, para executivo, para legislativo e para judiciário. O povo que aprenda a entender de onde é que ele vai sacar o seu poder. Porque a hora que a população, por exemplo, quer clamar por intervenção militar, o faça perfeitamente arregimentado. Porque o problema desta situação não é só do Brasil. Ultrapassa a soberania nacional para cair no colo do cenário internacional. E não tenham vocês dúvida de que a ONU vai usar do poder de intervenção dela. Por uma razão muito simples. Hoje em dia, os governos muçulmanos detêm 60% das cadeiras da ONU. Os governos muçulmanos estão completamente fechados com os governos comunistas da Rússia e da China. Eles aprovam a resolução que eles quiserem. Aliás, o Vladimir Putin já falou que está analisando a possibilidade de vir dar uma ajuda ao Brasil, militar. Ele vai ajudar quem? As coisas estão faladas. Não é? Então, o que nos resta? É enxergar a realidade tal como ela é. Novamente, eu volto àquele ponto. Se não aceitar que o Brasil é um país comunista, se você não identificar verdadeiramente o inimigo, como é que ele age, qual é o cenário que está armado, e o que fazer para desarmar, não há a menor possibilidade, né, de lutar contra o inimigo que já está aqui dentro. A questão é desaparelhar o Estado. Isso é algo muito mais grave e muito mais sério do que simplesmente tirar Dilma Rousseff do poder. Também é importante. Tem que tirar. Mas tem que desaparelhar a escola, o sindicato, né? A igreja. Mudar as leis. A população sabe perfeitamente, por exemplo, basta entrar dentro da internet.
Qual é a lei que está tramitando no Congresso Nacional? Na Assembleia Legislativa? Na Câmara Municipal? Está ali tudo discriminado. Por que a população não vai em peso acompanhar a votação? Por exemplo, por que não se monta grupos em cada estado, em cada município, para acompanhar a tramitação de leis? Só dentro da ideologia de gênero, no Brasil, existe, no Brasil inteiro, por volta de quase 1000 leis na esfera municipal, estadual e federal, em tramitação. O problema não está só lá dentro do Congresso Nacional. As pessoas estão achando que o problema está no Congresso Nacional. Tem que reforçar a base. Tem que ter bom vereador, tem que ter bom deputado estadual, e tem que ter gente que vá acompanhar as sessões da Assembleia Legislativa, como povo. Isso são medidas de desobediência civil pacífica. E ninguém está desobedecendo a lei. Agora está agindo com segurança, e com método, e com seriedade. O que custa para a população alguém ficar se revezando para acompanhar as leis que estão entrando em tramitação? Como é que você vai controlar o Senado? Como é que você vai controlar o Congresso, se você não sabe o que eles estão projetando ali dentro? São essas coisas que, de fato, é de organização e de planejamento. Não há a menor possibilidade de agir aos socalcos. Não é? Vamos perder a batalha. Sempre. Porque tudo que comunista não é desorganizado. Tudo que comunista não é desorganizado. Veja bem o que você está fazendo esse tempo todo. Eles montam etapa por etapa os passos que eles vão dar. E revêem o tempo inteiro se aquilo está sendo eficiente e cumpriu a meta. Aí lembrando a Dilma Rousseff, quando eles cumprem a meta, eles dobram a meta, não é? É isso.